Estamos gravando. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos continuar o nosso estudo, né? Não estou me lembrando quando é a nossa avaliação, mas sei que é em abril. Então, acredito aí que tenhamos essa semana, mas a semana que vem, pelo menos, de aula, antes de chegarmos ao momento da nossa avaliação. Nós vimos na semana passada sobre as classificações de competência, e aí temos aí alguns conceitos para trabalharmos antes de mudarmos o nosso assunto. Tem mais gente chegando aqui. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, então. Okay. Qualquer coisa, alguém me avise, hein? Aparentemente, o Abimael está com dificuldade para entrar. Deve estar aí com algum problema de conexão, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Litispendência, nós já conversamos quando falamos dos pressupostos processuais. Então, voltando na estrutura que nós estávamos conversando, na semana passada, no nosso último encontro, falamos sobre a classificação das ações e chegamos, então, agora ao nosso bate-papo sobre litispendência. Falaremos, além disso, sobre conexão e continência, antes de mudarmos o nosso conteúdo, que é intervenções de terceiro, na nossa revisão. Bom, a litispendência, ela é prevista no artigo 337, parágrafos 1º e parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O que a gente entende por litispendência, só relembrando, porque nós já conversamos sobre isso nessa nossa revisão, diga-se de passagem. A litispendência é reprodução de ação em curso, de ação que está tramitando, né? E essa é a própria definição que você vai encontrar nos parágrafos 1º e no parágrafo 3º, nos parágrafos 1º e 3º do artigo 337 do CPC. Então, reproduzir a ação que está tramitando, que está em curso, isso configura litispendência. Certo? É importante que essa ação não tenha sido julgada em definitivo, ok? Para termos litispendência, a demanda não pode ter sido julgada em definitivo. Eu tenho que ter uma ação tramitando, que pode ter tido uma sentença, sem nenhum problema, mas está, assim, por exemplo, na fase recursal. Se eu tenho um processo que teve uma sentença, teve uma decisão, mas se encontra em fase recursal, ou seja, essa decisão ela ainda não se consolidou, então a gente não vai falar de litispendência, a gente vai falar de litispendência. Então, para termos litispendência, temos que ter a repetição de uma ação em curso, a repetição de uma ação que está tramitando, e essa ação não pode ter sido decidida em definitivo, não pode ter sido julgada em definitivo. No que diz respeito ao julgamento do pedido, tá? O pedido não pode ter sido apreciado em definitivo. Por quê? Porque se eu tenho julgamento do mérito, né, julgamento do pedido feito pela parte em definitivo, nós não teremos mais litispendência, nós teremos coisa julgada. Aí é uma outra situação. Tanto na litispendência quanto na coisa julgada, e é isso que vai falar o parágrafo 1º do 337, eu tenho repetição de ação anteriormente ajuizada. Então, se você abrir o parágrafo 1º do artigo 337, você vai ter algo próximo dos seguintes dizeres, né? A gente chegando aqui. Nós teremos algo próximo do seguinte: verifica-se litispendência e coisa julgada quando se reproduz, se repete a ação anteriormente ajuizada. Aí, quando a gente lê o parágrafo 1º do 337, isso nos dá a entender que litispendência e coisa julgada são sinônimos, e não são. É por isso que eu tenho que continuar lendo e verificar os demais parágrafos do 337. E aí eu vou conseguir entender essa diferença da coisa julgada para a litispendência. Realmente, nos dois casos, eu estou ingressando novamente com uma ação anteriormente ajuizada, que já foi ajuizada. Mas na litispendência, eu ingresso novamente com uma ação que está tramitando, que está em curso, ela não pode ter sido arquivada, e ela ainda não foi decidida em definitivo.
Agora, se eu já tenho uma decisão em definitivo, eu tenho a formação de uma coisa julgada. Se ingressa-se com uma nova ação, isso é desrespeito à coisa julgada e não litispendência, certo? A litispendência ela é causa de extinção do processo, sem resolução de mérito, sem análise do mérito, né, conforme o artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil. A gente já comentou sobre litispendência quando falamos dos pressupostos processuais. Por isso, estou indo mais objetivamente. Próximo assunto é a conexão. Você deve ter estudado conexão também quando estudou teoria geral do processo, né? Conexão, artigo 55 do CPC. Continência, artigo 56 do CPC. São assuntos estudados conjuntamente. Sempre quando nós falamos de conexão, nós associamos o estudo da conexão com também uma outra figura processual muito importante, chamada de continência. Então, dois mecanismos processuais, instrumentos processuais de fundamental importância. E temos que estudar ambos, né, ao mesmo tempo. Então, vamos lá. O que fala a conexão? A conexão está prevista no artigo 55 e o caput do dispositivo diz o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, primeiro ponto, né, para nós compreendermos a conexão. Para ter conexão, eu tenho que ter pelo menos duas ações. Então, é impossível falar de conexão na existência de uma ação só. Então, é necessário termos várias ações, pelo menos duas, para falarmos da conexão. Né? Além disso, o que mais eu preciso ter para entender a conexão? Além de ter duas ou mais ações, essas várias ações precisam ter identidade quanto ao pedido ou quanto à causa de pedir. Então, vamos fazer algumas anotações aqui. Conexão. O conexão, artigo 55 do CPC. O que a conexão exige, né? Duas ou mais ações, mais que essas ações tenham identidade em relação ao pedido ou a causa de pedir. Trocando em miúdos, essas várias ações, elas precisam ter pedidos semelhantes ou causa de pedir semelhante. Nós já estudamos, né, já relembramos, quando falamos dos elementos da ação, que o pedido é o que a pessoa está buscando e a causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos que resultam no pedido. Já falamos sobre isso nessa nossa revisão anterior. Então, para termos essa figura da conexão, será fundamental verificarmos todas essas circunstâncias. Duas ou mais ações, além disso, as mesmas, a mesma, entre aspas, né, semelhança de causa de pedir, ou não precisa ser os dois, tá? Ou pedido. E se for os dois, também está tudo certo. Então, vamos pensar em um exemplo prático de demandas que possuam conexão. Então, imagine, jovem, que você está indo para a FAP e lá, durante a sua jornada chegando à FAP, quando pudermos retomar as nossas atividades regulares, você se envolve em um acidente. Né? Nós temos aquele estacionamento muito bem organizado, né? No início da entrada da faculdade, aquela coisa linda, em que nunca tem uma fila, é sempre algo muito bonito de ver. E aí acontece um acidente bem ali na frente da FAP, na frente da faculdade. E esse acidente envolve 4 carros, o famoso engavetamento, né? Um primeiro veículo freou indevidamente, foi os de trás um batendo no outro. O que acontece? Vamos imaginar que você era o motorista do segundo carro. Então, o primeiro freou inadvertidamente, de uma forma irresponsável e abrupta. Você
não teve opção, você acaba batendo na traseira dele, mas não porque você quis bater. Você freou a tempo, mas o de trás, por conta desses freios sucessivos, bateu em você. Aí você bateu nele. E assim foi acontecendo esse problema todo. Você identifica um causador do dano, que é o primeiro cara que freou de maneira irresponsável, de maneira imprudente. E você ingressa com uma ação contra essa pessoa. Processa essa pessoa. De igual modo, o outro motorista que estava atrás de você também ingressa com uma ação contra essa pessoa. E você tem lá, como eram 4 veículos envolvidos, 3 ações que saíram desse mesmo acidente. Então, temos nesse nosso exemplo 3 demandas que saíram do mesmo acidente, que são fruto desse mesmo acidente. Isso é um caso típico de conexão. Por quê? Porque aqui, nessa situação, meus caros, eu tenho partes diferentes, na verdade, o réu é o mesmo para todas, né, a princípio, mas a causa de pedir, ou seja, o motivo da ação, é o mesmo para todas elas, porque elas discutem o mesmo acidente, a mesma situação. Quando eu tenho ações conexas, que é esse exemplo que eu dei, o que vai acontecer com essas ações? Elas serão reunidas para julgamento conjunto, né? Então, a consequência da conexão, vamos anotar, consequência da conexão. Os processos conexos serão reunidos para julgamento conjunto. Por que que o juiz faz isso? Porque isso é uma forma de facilitar a própria prestação jurisdicional. Pensa que, em vez do juiz ficar proferindo várias decisões sobre o mesmo caso, sobre a mesma situação, ele pode proferir uma decisão só, não é mesmo? E uma decisão só aplicável para todos os casos. Então, acaba sendo bem oportuna essa figura da conexão, como um mecanismo para garantir que eu tenha uma prestação jurisdicional mais célere, mais rápida. Então, de novo, quando que eu tenho conexão? Eu tenho pelo menos 2 ações, 2 ou mais ações, pluralidade de ações de demandas judiciais, e essas demandas possuem entre si uma similitude, né? Uma semelhança de pedido ou de causa de pedir. Em razão disso, o juiz pode determinar a reunião desses processos para julgamento conjunto. E aí gerar até uma economia. Eu faço uma audiência só, envolvendo todo mundo, eu tenho uma sentença só, resolvendo vários processos. Então, tudo isso dinamiza a minha prestação jurisdicional. Tudo bem? Professor, Oi. Professor, boa noite. Oi, Daiane. Pode falar. Oi. Se a Daiane perguntar, Não é depois eu ação converso. conjunta, não, né? Como? Não é ação conjunta, não, né? A que você quer? mesma coisa. O que você quer dizer com ação conjunta? Quando várias pessoas entram contra uma pessoa só. Qual a diferença da conexão com a ação conjunta? Ou é a mesma coisa? Na verdade, se eu entendi a pergunta, é assim: a gente não pode confundir conexão com litisconsórcio. Litisconsórcio é quando eu tenho várias pessoas contra uma pessoa só. Mas aí é um processo só. Um processo com vários autores, um processo com vários réus. Isso é litisconsórcio. Isso não tem nada a ver com conexão. Na conexão, eu tenho vários processos, ações independentes, que por conta da semelhança existente entre elas, elas podem ser reunidas para um julgamento conjunto. Você está com o microfone bloqueado, Daiane. Ah, tá, entendi. Entendi, professor. Beleza. Tá. Márcio? professor, esse exemplo de conexão, ele entra, vamos supor, boa noite, primeiramente, né? Ele pode entrar igual esse pessoal que foi lá fazer a prova lá do concurso em Curitiba, da Polícia Civil. Se começar a chegar muitos processos lá, pode acontecer isso ou não? Pode. O que vai acontecer em relação
Por exemplo, pela situação, né, processo de competência da Justiça Federal, e aí tem que ser proposto, num primeiro momento, na Justiça Federal de Curitiba, Juizado Especial Federal, enfim. Se o próprio juiz daquela vara perceber que tem lá 10 ações discutindo a responsabilidade da Universidade Federal por conta do cancelamento da prova. Se a gente parar para pensar nessas muitas ações, nessas várias ações, isso é caso típico de conexão. Por quê? Porque essas várias ações independentes, elas possuem o mesmo motivo. Por que essas pessoas ingressaram com a ação? Porque elas foram todas lá, fizeram a inscrição e foram prejudicadas com o cancelamento 5 horas antes da prova. Então, é também um caso de conexão, sim. Mas é importante a gente entender, Márcio, que para eu ter conexão, essas várias ações precisam estar no mesmo lugar. Vou te dar um exemplo. Sabe o que aconteceu, deve fazer... Foi 2016, aquela situação de chuvas torrenciais aqui na nossa região, que deixou uma galera sem água por semanas. Assim, o negócio foi bem feio. Aqui em Arapongas, desmoronou um pedaço de um clube conhecido da cidade, chamado Campestre. A piscina desabou, fez um buraco gigantesco no clube, enfim, casas racharam. Sim, sim. Isso, mano, é uma situação caótica de chuvas excessivas. Aquela ponte entre Guaraçu e Maringá cedeu, enfim. Várias pessoas ingressaram com ações contra a Sanepar, de todas as cidades aqui do interior do Paraná, porque se entendeu que a Sanepar deveria ter um cuidado mesmo, ela recebe para dar um fornecimento adequado, né, uma prestação adequada de serviço, e não forneceu um serviço adequado, porque deixou as pessoas sem água. Nós tivemos ações de tudo quanto é canto. Ações aqui em Arapongas, ações em Apucarana, ações em Maringá. Enfim, várias cidades receberam muitas ações. Eu não vou falar em conexão de uma ação, ainda que elas estejam discutindo a mesma coisa, a falta de fornecimento de água por conta das chuvas. É o mesmo fato sendo discutido, mas que é uma ação que está em Apucarana e outra que está em Arapongas. Eu não vou ter conexão entre comarcas diferentes. Para eu ter conexão, esses vários processos têm que estar no mesmo lugar. Beleza, Márcio? Beleza, professor, obrigado. Nada. Stephanie, fica tranquila. Tá? Hoje até estava estranho o tempo, né? Então acaba deixando instável o Wi-Fi em vários momentos. Assim. Hoje de manhã, quando eu dei aula em outra faculdade, teve aí um período em que a minha voz, eles falavam que estava estranho. A minha voz ficou diferente, mas é porque a internet estava muito ruim e aí teve esse efeito. Vamos seguir, então. E aí nós temos o irmãozinho da conexão, que é a figura da continência, né? Então, a continência é uma figura correlata. Continência. Continência está prevista no artigo 56 do CPC. E quando que eu tenho continência? Da mesma maneira, preciso ter duas ou mais ações, aqui várias ações de novo, né? E o que mais eu tenho que ter além dessas duas ou várias ações? Mais identidade quanto às partes e a causa de pedir. Além disso, o pedido de uma é mais amplo que o pedido da outra. Então, a continência, primeiro que vai ser muito difícil você visualizar uma situação de continência na prática, tá? Na prática é realmente difícil termos a continência, muito difícil mesmo. Nós estamos em 2021, então eu estou há 11 anos na advocacia, eu nunca vi continência. Conexão várias vezes, mas continência... Então, assim, talvez você vai passar a sua carreira toda sem visualizar um processo que na prática tenha continência, tá? Então ela é mais difícil de ser visualizada e também ela tem mais detalhes, mais regras. Então vamos entender.
Então, é como sempre, eu preciso ter duas ou mais ações. É inevitável essa necessidade de termos pluralidade de demandas na mesma vara também, tá? No mesmo lugar. E, além disso, agora, eu tenho outros requisitos, que precisam ser as mesmas partes. Então, várias ações com as mesmas partes, não necessariamente no mesmo polo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma ação que sou eu contra o Márcio, eu, autor, o Márcio réu, e na outra é o Márcio contra a minha pessoa. Então, somos as mesmas partes, mas em polos invertidos, não tem problema. Mas precisa ser as mesmas partes. Além de ter identidade de partes, tem que ter também a mesma causa de pedir, o mesmo motivo. O pedido pode ser diferente. Note que eu até deixei em maiúsculo, é e. Na conexão era ou. Identidade quanto ao pedido ou causa de pedir. Aqui é e. Então, tem que ter as mesmas partes e também a mesma causa de pedir nesses vários processos. E o último ponto é o pedido de uma é mais amplo e engloba o pedido da outra. Quando a gente fala de continência, existe uma nomenclatura específica que diz respeito a esse assunto, né? Que é ação continente e ação contida. Qual é a diferença? O que é ação continente e a ação contida? A ação continente é aquela que possui o pedido maior, mais amplo. E a ação contida é aquela que possui o pedido menor. Por isso, contida, né? Ela tem o pedido contido, pequenininho. É importante a gente saber essa nomenclatura, porque isso vai determinar o que vai acontecer com essas ações. Tá? Quando eu tenho continência, calma que eu já vou te dar exemplo. O exemplo você vai entender. Quando eu tenho continência, o que vai acontecer com essas ações? O que vai acontecer com essas ações na continência? Resposta típica do direito: depende. Depende de qual processo foi proposto primeiro. Primeiro, assim, preste muita atenção na regra nesse momento, tá bom? Então, vamos anotar aqui. O que acontece quando houver continência? Resposta depende de qual foi a ação primeiramente proposta. De qual foi a ação. Está faltando um A aí, mas você sabe o que eu quis dizer. Depende de qual foi a ação primeiramente proposta. Então, anote. Se a ação continente, ou seja, aquela que tem o pedido maior, mais amplo, foi proposta antes, a ação contida será arquivada. Agora, se a ação contida foi proposta primeiro, ambas serão reunidas para julgamento conjunto. Então, dentro da regra, né? Se a ação continente, a ação maior, ela foi proposta antes, então a ação menor, a ação contida é arquivada. Morre. Continua só a ação continente. Agora, se a ação contida foi proposta antes, então as ações, ambas contida e continente, serão reunidas para julgamento conjunto. Porque existe uma preservação da demanda que foi primeiramente proposta. Vamos entender isso com um exemplo, né? Continência a partir do exemplo. Preste muita atenção nesse exemplo, porque ele deixa tudo isso que eu falei muito, muito claro. Vamos lá. Né? Vamos lá. Pense na seguinte situação. O João e a Maria, eles são casados e eles entendem em um determinado momento da vida deles que não há mais a menor possibilidade de permanecerem juntos. Eles entendem que eles não nutrem mais sentimentos recíprocos, né, um pelo outro,
e que a convivência se tornou demasiadamente nociva e penosa. Diante dessa constatação, João e Maria optam pelo divórcio. João sai de casa, Maria fica lá, e, inevitavelmente, né, como normalmente acontece em um divórcio, nem sempre é muito tranquilo essa situação. E nesse nosso exemplo, esse divórcio, esse rompimento não foi amigável, não foi numa boa. Imaginemos que tenha sido descoberta uma traição, enfim, toda uma circunstância muito complexa que piora muito e que prejudica qualquer aproximação deles para tentar resolver isso numa boa. Nesse caso, tanto Maria procura um advogado, como João procura um advogado. Eles não estão se falando, não querem nem encontrar um ao outro. Tamanho o ódio que, nesse instante, um nutre pelo seu cônjuge. Ok? Diante dessa procura, com advogados devidamente constituídos, os dois advogados, o do João e o da Maria, ingressam com ações. Porque ninguém conversa com ninguém, os dois acabaram entrando com ações de divórcio. O que vai acontecer nesse caso? Imagine a seguinte situação. O advogado do João ingressa só com ação de divórcio, porque o João está tão desesperado para viver a sua vida e ficar livre daquele encosto, segundo ele mesmo diz no seu relato, que ele quer ser divorciado, receber a sua carta liberatória. Já a Maria, por meio do seu advogado, ingressa com uma ação de divórcio, pede alimentos e também pede a divisão do patrimônio adquirido pelo casal. Acho que você está começando a perceber a ideia da ação